Mais um dia que temos a oportunidade de vivermos para Deus, com Deus, desfrutarmos da presença dEle. Vamos lá em Romanos, capítulo 8, muito profundo esse capítulo. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, Espírito com E maiúsculo, me libertou da lei do pecado e da morte. Em Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Interpretou-se errado. E Jesus veio para nos libertar, para escrever nas tábuas do nosso coração. Não como Moisés, escrito nas pedras. Ele não revogou a lei. É importantíssimo nós entendermos isso. Não. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Amados, minha mão tá uma benção, olha, cheia de tinta, não consegui lavar e não consegui tirar. Então, vamos pular agora para o versículo 9. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, vocês não estão, eu não estou sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, feito através de Cristo, o justo, que nós aceitamos. Ele veio para cumprir tudo aquilo que a lei exigia para nos libertar. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Precisamos permitir que o Espírito de Deus habite em nós. Mas o Espírito de Deus é condizente, ele vai habitar em meio ao pecado? Não. Por isso ele morreu por nós, para que através da graça, a força capacitadora, ele nos desse a vida eterna, mas além da vida eterna, hoje aqui, na vida, aqui, nessa dimensão, eu tenho força para não viver pecando. Eu tenho força para que através da graça, que é essa força, eu fuja do pecado, eu rejeite o pecado. Portanto, irmãos, versículo 12. Estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não. Ele nos dá força, nos dá graça. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, porque no Espírito que eu vou encontrar força para matar os atos do meu corpo. Aí quando a gente pensa nisso aqui, que atos do corpo? Comer demais, dormir demais, ter preguiça demais, sabe? Tudo isso nós viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus, filhos de Deus. Que maravilha! Temos o DNA desse Pai maravilhoso, desse Pai perfeito. Haja o que houver, aconteça o que tenha acontecido. Eu sou filha do Deus Altíssimo, do Deus perfeito. Eu tenho o DNA dele e você também tem para vencer. Pois vocês não receberam, versículo 15, um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você se sente filho de Deus? Eu me sinto uma privilegiada filha de Deus. E se você não tiver tendo essa convicção, peça a Deus. Com muito prazer Ele dará. Porque tudo que nós pedimos a Ele, que é para o nosso bem, Ele nos dá. Esse é o bem maior que Ele nos deu, sermos filhos dEle. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Ele veio, Ele foi o primogênito. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que é que Ele diz para nós? Aquele que me segue, carrega a sua cruz. Sabe, o que é carregar a cruz? Sabe, é dar ouvidos ao Espírito. É abandonar os prazeres momentâneos que o mundo nos oferece.
São tantos, né? Eu posso querer me anestesiar com álcool, ou com outra droga qualquer. Eu posso querer me anestesiar com sexo, com comprar compulsivo, com comer compulsivo. São tantas as compulsões que a carne quer agarrar e quer ficar com ela. Concorda comigo? Mas então Jesus vem nos libertar. E é resistir a tudo isso aqui, sabe? A dor que vem sobre nós, dores da vida, dores de relacionamento, de rejeições, de críticas, dores de abandono, dores físicas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz-nos Jesus. Sabe, amados, há uma maneira de nós suportarmos. Jesus disse para nós, né? Aquele que está cansado, vinde a mim. Toma o meu fardo que é leve. Mas ele disse que tem uma parte, né? Para nós completarmos as aflições de Cristo. Está aí na Bíblia. Eu não decorei exatamente onde que está. Mas vai lá no Google, coloca. Completarmos as aflições de Cristo. Pergunta para ele onde está, que ele vai imediatamente te mostrar. E eu posso estar livre de ter decorado o lugar certinho. Eu tenho que ter a palavra. Bom que eu também decore onde que ela está, né? Mas nós temos tantos mecanismos aí. Então aproveita agora, quando nós temos liberdade de estarmos com a palavra em nossas mãos. Porque nós somos privilegiados, amados. Tem tanta gente morrendo por se declarar ser de Cristo e nós não. Nós temos essa liberdade. Mas vai chegar um tempo difícil. Então aproveita agora, cada minuto, cada segundo, para estar com Ele, para desfrutar da presença dEle. A glória futura, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos atuais, amados, seja o que seja, sabe? Vai passar e nós passaremos isso tudo com Ele. Ele nos dando força para suportar. Porque quando nós vamos até Ele, Ele não nos rejeita. Ainda que nós tenhamos feito escolhas erradas, a misericórdia dele está conosco na colheita desse fruto, porque nós vamos colher. Não estamos livres da plantação que nós fizemos. Olha que maravilha. Aí, ó, sujei minha mão, tô com ela aqui diante das câmeras, ó. Vou ali lavar uma roupa, um pano de prato com cloro e ela vai sair. Se não sair também, que me importa uma mão suja? O meu coração tem que estar limpo, sabe? O resto passa, porque esse corpo aqui ele vai perecer. Eu tenho algo que sabe, não perde a validade, que é o meu espírito. É a minha alma que vai colar com o meu espírito, permitindo que ela seja trabalhada por Deus, né? Então, nada do que eu passo aqui hoje se compara à glória que será revelada. A natureza criada aguarda. Essa semana eu já postei aí, devocional falando. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus maduros, sabe? Porque lá quando nós recebemos Jesus, nós somos, né? Vem lá do grego, né? Teknon. Filhos meninos que precisam amadurecer. Mas aqui nesse versículo, né? Ó, filhos de Deus, né? É o nuios, eu anotei aqui, são os filhos maduros. Ruios, desculpa. Errei aqui. Filhos maduros, que podem receber alimento sólido. Apóstolo Paulo fala aí numa passagem, né? Eu vim dar a vocês o alimento sólido, mas vocês estão tão maturos que precisam receber ainda o alimento líquido, né? Pois ela foi submetida à natureza, criação de Deus, à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Vocês têm visto ela gemer em dores de parto? Temos, né? Quantas catástrofes, quanta tristeza, quanta coisa ruim, que eu não vou ficar falando aqui, mas que vocês veem aí na mídia diariamente. Nós vemos, né? E não só isso,
mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Você já falou alguma vez? Volta logo, Jesus. Está difícil. Os alimentos sabotados, sabe? Agrotóxico. Calor, às vezes, quase que insuportável. Tantas dores, doenças, tantas coisas. E nós gememos juntamente com a natureza, dizendo: volta, Jesus. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Né? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. É lindo esse capítulo. Vai até o final depois, não vou lendo aqui direto. Mas o que eu quero deixar para você hoje é que nós fomos escolhidos. Mais uma vez. Por que eu repito tanto isso? Porque há muita gente por aí, sabe? Morrendo, se desesperando. Porque não sabe a sua real identidade. A minha identidade é a sua, desde que nós queiramos. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Sabe? Ele nos deu. Porque ele sabe o que ele fez de nós escolhermos. Porque nós temos o DNA dele. Então nós temos dentro de nós, sabe? O suficiente dado por ele. Para que saibamos convictamente que nós somos filhos de Deus. Amados. E haja o que houver, aconteça o que tenha acontecido. A graça dele é suficiente em Cristo Jesus. Para nos resgatar. Para nos dar essa certeza, essa convicção de que somos filhos dele. O diabo não tem esse poder todo sobre as nossas vidas, ele não tem. Na verdade, o poder que ele tem é aquele que nós damos. Quando nos afastamos de Deus, quando não oramos, quando não lemos a palavra, quando não conhecemos o nosso manual que está aqui. Estou procurando outra, que essa aqui está encapadinha, né? Tem várias outras aqui ao meu redor, mas essa aqui mesmo que vai. Esse, amados, é o nosso manual, ó. Tem resposta para tudo. Tudo que você quiser. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso ler, pedindo ao Espírito Santo que me ajude. Que eu tenha a palavra revelada. Aquela palavra que vai ao meu coração. Que me dá luz, que me dá esperança. Sabe? Que me sustenta. E declarar essa palavra. Quando eu estou lá no mar nadando, é que eu faço natação no mar. Olha, e às vezes dá aquele medinho, sabe? Aquele monte de água, eu mergulho para ver se eu acho fundo, eu não acho. E aí a minha mente eu tenho que segurar, né? Aí eu repito, sabe? Porque Deus não me deu espírito de medo, mas de amor e de poder, tal como uma mente firme. Quando eu fico cansada, e aí eu quero ir lá pro stand-up, subir lá no meu professor, né? E eu respiro, eu digo, aí eu boio um pouquinho, né? E eu falo, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, subirão com asas como águias. Tô falando isso pra você, não é pra me exibir, não. Falar que eu nado no mar. Se bem que eu acho que isso é top demais. Porque Deus me capacitou pra isso, eu tenho saúde pra isso, eu tenho alegria pra isso. Mas quando eu olho a minha volta, tem um montão de gente que tem muito mais idade do que eu. Eu falo, nossa, eles vão? É porque eu sou mais nova aqui na turma que eu não vou. E aí eu vou, eu respiro e vou, sabe? E aí no final o professor muito de Deus, sabe? Ele fala, parabéns, Marisa! Você tá indo bem demais! Eu digo, lutando com a minha mente. Sabe? Porque sou eu mesma que vou dizer pra mim que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu tô cansada. Não, mas a palavra de Deus é muito, muito, incomparavelmente poderosa pra eu dizer que eu sou capaz, que eu tenho forças, que eu sou renovada. E a palavra vai me guiando. A palavra vai me dando esperança. Quando a minha mente
tenta me atacar, quando o inimigo tenta jogar na minha mente, eu vou lá para Isaías 26:3 e vou para o Salmo 46 que me diz, 46:10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquieta a mente. E quem manda em você é Deus, não é você não. Você tem um líder, o líder perfeito, que mora aqui. Mas que eu preciso me lembrar da palavra e ativar aquilo que eu sou através da palavra. Isaías 26:3. O Senhor manterá em perfeita paz. Não é só uma paz simples, mas é uma paz perfeita. Aquele cujo propósito é firme. Meu propósito não pode ser só em palavras. O meu líder fala aqui, né, na igreja. Aquilo que eu sou, meu testemunho, não vai ser pelo que eu falo, mas pelos frutos. Pelo meu testemunho de quem eu sou, do que eu estou andando por aí, do que eu estou fazendo, sabe? Preciso dar frutos, amados. Então é isso. Vamos orar? Papaizinho lindo. Abba, Pai. Meu papai. Papai de Jesus, meu papai. Papai de quem quiser que ele seja pai. Eis-nos aqui mais neste dia, Deus. Dá-nos a convicção plena, Deus. A todo tempo, constante, ó Deus, do teu amor. E quando a nossa mente, ó Deus, quiser, sabe, quando for lançada sobre ela mentiras daquilo que nós não somos, ó Deus, ou que nós somos culpados, que nós não somos merecedores, aquelas coisas ruins que o inimigo lança, Deus, através de ideias, de pensamentos, de pessoas que infelizmente ainda não estão rendidas, ó Pai. E nos livra de ser uma pessoa dessa, Pai, que vai falar palavras amaldiçoadoras, ó Pai, mas que nós expressemos através do dom da fala, do olhar, do toque, ó Pai. Tudo de melhor sobre todas as pessoas que passam por nós, que nós temos contatos, ó Pai, no mercado, na vizinhança, na igreja, onde quer que nós andemos, ó Pai. Que nós possamos dar testemunho, ó Pai, de que somos teus filhos, amados, preciosos. É o que eu desejo para você, amado. Sempre, 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 sempre. Não deixa de orar, não deixa de louvar, não deixa de adorar, não deixa de ler a palavra, de se sustentar todos os dias. Porque sem isso aqui, nós caímos, nós perecemos. Até o dia perfeito, em que nós estaremos diante dele. Não precisaremos da luz do sol, não precisaremos de nada. Só contemplá-lo, adorá-lo, louvá-lo. Amém? Antes de você desligar aí, curta, compartilhe. Outras pessoas precisam ouvir. Mais do que nunca, bom tempo, fora de tempo. Mas eu preciso do seu toque, da sua sensibilidade, da sua boa vontade, para você compartilhar, para você colocar aí, curtir, sabe? Se não é inscrito no canal, se inscreva, para que a palavra chegue adiante. Jesus não me quer trabalhando sozinha. Eu tô aqui, né? Colocando aqui. Mas você aí tem um papel muito importante. Um papel precioso, um papel abençoador, um papel decisivo, que ajudar a levar a palavra dele além. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.